Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã de segunda a sexta. A volta às aulas traz algumas preocupações para os responsáveis, como manter a saúde da coluna e a postura de crianças e adolescentes. O peso da mochila escolar é frequentemente um problema, já que os pequenos acabam carregando peso acima do recomendado algumas vezes. As cargas excessivas podem ocasionar dores nas costas, ombros e pescoço, além de contribuir para alterações posturais ao longo do crescimento. Para falar mais sobre o tema, vamos conversar com André Evaristo Marcondes, ortopedista especialista em cirurgia de coluna, membro da North American Spine Society, Sociedade Brasileira de Coluna e Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Doutor André, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui no programa, viu? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Kelly. Eu que agradeço. Bom dia, doutor. Bom, para começar nosso bate-papo, né? Como é que a gente faz para escolher a mochila ideal? Como ajustar a anatomia infanto-juvenil? Então, Arthur, a gente tem e a gente deixa para a população umas regrinhas básicas. Então, a primeira coisa é dar preferência para mochilas de alça dupla. Pedir para crianças e para adolescentes sempre apoiar elas nos dois ombros, usar realmente as duas alças, porque eles têm o hábito de usar em uma só. Segunda coisa, uma vez que ela está colocada essa alça, a preferência é para alças largas, para ter um suporte maior no ombro. Essa mochila estando nas costas, a mãezinha tem que ajustar, o ideal é que ela fique para cima da nádega, para cima do quadril, então ela fica bem ajustadinha no corpo. Essa é a melhor forma de usar. Uma mochila nova, qualidade do material boa, a alça larga adequada para ter um bom suporte e você ajustar a altura. Ultimamente eu vi uma moda, Kelly, não sei se você pode me ajudar, se é verdade, mas diz que as meninas adolescentes estão usando a mochila lá embaixo para cobrir o bumbum, porque elas estão numa fase em que elas têm vergonha ainda do desenvolvimento do corpo de mulher. Então é importante regular a mochila para ela ficar acima da linha da cintura, para ela realmente ficar mais aderida ao tronco. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Kelly falando contigo aqui. E o tipo de organização do material escolar dentro da mochila, tudo isso também influencia no peso? Então, aí, Kelly, a gente começa a entrar em vários detalhes que fica assim, até um pouco difícil da população entender, e às vezes são detalhes que às vezes mais complicam do que facilitam. Claro, você deve tentar organizar de uma forma que não fique nenhum bico, nenhuma saliência machucando as costas da criança. Colocar o material grande mais perto das costas e os menores conforme ele vai decaindo, para você ter uma organização mais harmônica dentro do conteúdo. Mas eu não considero que isso é o principal. Eu considero que o principal mesmo seria a questão da relação do peso. Então, aí eu acho que geralmente a gente teria um peso determinante. O estado do Rio de Janeiro, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro tem a única lei municipal de utilização de mochilas em escola. Se eu não me engano, é uma lei municipal do Rio de Janeiro, que diz que em crianças pré-escolares o peso máximo é de 5% do peso da criança. E em crianças escolares, um peso máximo de 10 quilos. 10% do peso da criança. Então, se a gente tiver um adolescente de 40 quilos, ele poderia carregar no máximo 4 quilos na mochila. 5% do peso para pré-escolares, 10% do peso para escolares. Isso é uma lei municipal do Rio de Janeiro. Eu acho que talvez aí a gente teria o fator preponderante mais importante. Agora, tendo em vista aí os materiais escolares, né, hoje exigido aí para as crianças, enfim, como fazer isso da melhor forma, né? As escolas podem contribuir também, né, para aliviar essa carga de material escolar, não sei, dispor de armários. Assim, quando o pessoal me pergunta o que eu acho que é uma alteração realmente efetiva, eu acho que é as mochilas de rodinha. Então, hoje você tem aquelas mochilas de rodinha. A mochila de rodinha, como a mochila das costas, também tem umas orientações básicas, principalmente em relação à altura do puxador. Então, você tem que colocar a mochila de rodinha, colocar uma altura do puxador que fique mais ou menos na altura da criança, da cintura da criança, para ela conseguir puxar de uma forma confortável. Essa mochila de rodinha ela é muito mais aceita em crianças do que em adolescentes. Então, os adolescentes realmente seriam as alterações que eu comentei. A aba larga, bem ajustada ao tronco, qualidade boa de material. E sem dúvida nenhuma que as escolas teriam que assumir um papel maior em relação a isso.
Em países desenvolvidos, a gente tem a cultura de armários escolares, a grande maioria do peso do material escolar fica nos armários escolares individuais e a criança traz para casa só o que ela tem que usar durante aquele dia de estudo. Na maioria das escolas brasileiras, até eu como pai, eu posso dizer com propriedade, o que a gente vê é uma cultura um pouco diferente. A gente vê uma cultura de guardar todo o material em casa e levar diariamente o que a criança vai utilizar naquele dia da sala de aula. Então, sem dúvida nenhuma que uma inversão cultural ou governamental para que a gente deixasse esse material mais nas escolas e diminuísse o trânsito, eu acho que seria muito efetivo. Outra coisa, Arthur, agradecendo a sua pergunta e pedindo desculpa por me prorrogar na resposta. Mas quando a gente fala de criança e adolescente, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração o bom senso. Então, eu estou falando de uma criança de classe média, de classe alta, que o pai leva essa criança na escola, deixa na porta da escola, vai buscar na porta da escola, o transporte com a mochila da porta da escola até a sala é uma situação. Agora, a gente tem crianças e adolescentes que passam horas para chegar na escola de transporte público, horas para voltar da escola de transporte público. É nessa faixa social que a gente se preocupa em relação ao peso. A gente tem que pensar no bom senso, a gente tem que pensar no público que a gente está agindo para entender qual é o peso que essa criança ou esse adolescente realmente está carregando no decorrer do dia. Doutor, e há sinais de alerta, além de dor persistente, dificuldades para carregar a mochila, inclinação do tronco, né? Quando anda e queixas Sim. frequentes após a escola, o que pode ativar esse alerta de que alguma coisa está errada? Assim, o que a gente tem como, digamos assim, mito populacional, o que a gente tem como conhecimento popular, é que esse uso de mochila pode causar deformidades no tronco. A gente tem essa cultura, e realmente o pode, mas são casos raros. Geralmente os pacientes que vão desenvolver deformidades como hipercifose, hiperlordose, escoliose, doença de Chagas, pacientes que vão desenvolver deformidades progressivas, geralmente eles vão desenvolver independente do uso da mochila. O principal problema das mochilas pesadas é dor em criança, dor em adolescente, e criança e adolescente não tem que ter dor, quanto menos no esqueleto e na estrutura óssea, e alterações posturais, às vezes persistentes, por ficar horas e horas com uma postura ruim. Eu acho que esse é o maior problema, alterações posturais e dor. Eu acho que aí é o que a população tem que ficar observando mais. A criança e o adolescente, em relação à parte de saúde, eles são extremamente transparentes. Então, se a gente se preocupar em se perguntar, falo sempre para meus pais, olha o filho de vocês desnudo. Olha de costas, olha de frente, vê se o tronco está simétrico, se tem alguma simetria nos braços, alguma simetria na relação dos braços e dos troncos, se as costas são simétricas, se as pregas dos glúteos são simétricas, se as pregas dos joelhos são simétricas, se você vê alguma anomalia, alguma diferença, alguma mancha, alguma alteração de pele, procura um especialista para ver essa questão do tronco. Mas, com toda a sinceridade do mundo, Arthur, eu não acho que o peso da mochila vai influenciar nesses casos de deformidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar a discussão das mochilas para conscientizar a população que existe essa deformidade e que isso deve ser olhado nas crianças e nos adolescentes com uma certa frequência pelos pais. E tem também a questão, aí a gente está falando aqui do peso da mochila, né? Mas Sim. É legal levar em consideração também outras questões, como, por exemplo, calçado, postura da criança na cadeira, né? No momento lá da aula. Então, a questão da postura, eu agradeço essa pergunta é muito legal. A questão da postura é uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente é de uma geração, eu sou, né? E a gente tinha aquela coisa do pai falando, ajeita a postura, ajeita a postura, ajeita a postura. A gente ainda tem muito disso hoje. E muitas vezes isso gera um confronto entre o pai e o adolescente, porque muitas vezes os pais querem que o adolescente assuma uma postura que ele não consegue. Então, o que traz uma postura adequada é a atividade física regular. Outra coisa, o desenvolvimento, o adolescente ele é muito acanhado, introvertido, a postura do tronco dele é uma postura mais acanhada. Conforme essa criança vai se desenvolvendo como homem ou como mulher, ele vai se abrindo para o mundo, ele vai assumindo uma postura mais de adulto. Então, o que eu acho? Você é pai, você é mãe, você olhou o seu filho, criança ou adolescente, você acha que ele está com uma postura que não está conveniente para os seus padrões, traz para a gente ver.
A gente senta, a gente olha por fora, a gente orienta os pais em relação a essa alteração postural, a gente pede exames específicos, traça todos os ângulos de relação do tronco e dá para o pai ou para a mãe uma resposta efetiva. Ó, tem uma alteração de postura? Não tem, o tratamento é fisioterapia, alongamento, RPG, mas na grande maioria dos casos, esse atrito entre o pai e o adolescente pedindo uma melhora da postura não é funcional. O que é funcional é uma atividade física regular 3 vezes por semana. Se não tiver uma doença, a postura e o alinhamento do tronco vai vir automaticamente. Doutor, e aproveitando aqui o tema dos calçados também, né? Falando de mochilas, falando de calçados, a gente repara que muitas escolas nas aulas de educação física não cobram um calçado adequado. E, de repente, o calçado que a criança usa no dia a dia, que é um tênis reto, né? Não apropriado para atividades de educação física, atividades físicas, acaba usando ali na aula, correndo. Isso pode causar algum problema? Isso deveria ser mais rigoroso, essa questão de cobrar um tênis, né, um calçado ali mais confortável e apropriado para a atividade? Ok, a sua pergunta é extremamente interessante. Assim, na ortopedia, o tipo de calçado que a gente não gosta, entre aspas, na ortopedia é o que a gente chama de rasteirinha, né? Que são aqueles sapatos ou aqueles calçados totalmente rasteiros, sem nenhum tipo de amortecimento ou de absorção de impacto, que as mulheres usam geralmente na forma de chinelinho e os homens usam geralmente na forma de sapatênis ou desse tipo de sapato assim reto, solado reto. Esse é o tipo de calçado que mais causa sobrecarga no pé, tanto do adulto quanto da criança quanto do adolescente. Então, se a gente conseguir optar por calçados mais ergonômicos, que tenham um saltinho de 2 a 3 centímetros atrás, que façam uma curvatura do solado do pé, como tênis ou outros sapatos mais confortáveis, sem dúvida nenhuma que é o ideal. Ter uma preocupação de um sapato adequado para a criança e para o adolescente na prática de atividade física é fundamental. E não só na prática de atividade física da criança e do adolescente, como também do adulto, né, Kelly? A gente vê, assim, adultos usando calçados totalmente não pertinentes aí nas academias do Brasil, às vezes muito mais buscando uma acomodação estética, né, do que uma qualidade do calçado em si. Agora, quando a gente fala dessas questões aí, né, quais as principais consequências, né, que essa situação pode ocasionar, né, para as crianças e adolescentes de levarem esse peso aí maior do que o indicado nas mochilas frequentemente, né, não atentar para isso? Assim, do ponto de vista teórico, a gente pode ter complicações graves, que são alterações de crescimentos relacionados a lesões que a gente chama de epífises. Então, a gente tem as cartilagens de crescimento, que são os pontos ósseos que vão gerar o crescimento nas crianças. Se você tiver uma lesão dessa cartilagem, você pode ter problemas de crescimento graves. Mas para você ter uma alteração desse tipo, você tem que ter uma criança ou adolescente carregando um peso excessivo, real, durante longos períodos e de uma forma realmente agressiva, que a gente vai ver muito mais no trabalho infantil do que no uso de mochilas. De uma maneira bem sincera, a preocupação maior nas mochilas é em relação à alteração de postura e dor que pode desenvolver em crianças e adolescentes. Se os pais seguirem as orientações que a Kelly e o Arthur estão dando a oportunidade de vocês ouvirem, que é mochilas adequadas, até 5% do peso em crianças, até 10% do peso em crianças maiorzinhas e adolescentes, 2 alças largas, ajustar nas costas para ficar acima da linha da cintura, se possível mochila que você consegue puxar. A escola dá suporte para guardar o material. Em casa, a gente tem a orientação de mandar o menos material possível para as crianças para casa, usar um calçado adequado nas aulas de educação física, principalmente tênis, das marcas conhecidas e das marcas padrões, vai ser o suficiente. E o resto, Arthur e Kelly, eu acho que é bom senso. Essas questões aí, elas podem ocasionar aí futuramente, claro, né? A gente falando aqui num ambiente hipotético, né? Até intervenções cirúrgicas no futuro, ou também existe possibilidade de tratamentos, paliativos, ou, como você disse, né? Fazer um RPG, um pilates. O que eu acho interessante desse tipo de discussão é que esse tipo de discussão ele acaba trazendo
pacientes muito jovens para análise, você consegue ver doenças no estágio muito inicial. Então, se você tiver uma alteração de postura, primeiro você vai pedir orientações para uma fisioterapia, para tirar dor e contratura local, um RPG para reeducar a postura dessa criança e do adolescente, uma atividade física regular de baixo impacto, como judô ou natação de 3 a 4 vezes por semana para melhora do tronco e melhora da postura. Pensar numa cirurgia em decorrência disso, eu acho que seria um passo muito lá na frente. Mas claro que o desenvolvimento de uma deformidade entre 11 e 12 anos pode causar uma deformidade grave no final da adolescência que vai precisar de um tratamento cirúrgico. Mas a gente isolar como uma necessidade de uma cirurgia em coluna só o uso da mochila durante o período de transporte, eu acho que seria um pouco exagerado. Sim, agora tem uma questão também que é da escrita, né? Antigamente se escrevia muito, não sei como é que está hoje em dia. Sim. Enfim, às vezes, por vezes, não sei se essa questão da escrita em excesso também gera alguma coisa, tipo uma tendinite ou algo assim. Hoje a gente tem a situação dos celulares, né, dos tablets, que até estão proibidos hoje na escola, né? Mas fora da escola são utilizados. Então, em relação ao uso de... Acho que são duas perguntas diferentes. Talvez eu vou tentar colocar dentro de uma mesma resposta. A questão do esforço repetitivo. Eu posso ter esforço repetitivo relacionado à escrita, se eu escrever por horas e horas. Mas eu também posso ter o esforço repetitivo relacionado à digitação, se eu digitar por horas e horas. Ou eu posso ter um processo inflamatório da minha região cervical, do meu pescoço, se eu ficar com o pescoço numa posição não adequada por horas e horas. Então, o problema maior, Arthur, eu acho que não é a escrita, não é a digitação, não é o uso do dispositivo eletrônico. O problema maior é o excesso. Eu acho que essa é a questão. É muito mais fácil da gente controlar isso no adulto. No adulto, eu coloco um escritório adequado, uma mesa na posição correta, uma cadeira na posição correta, um apoio para os braços na cadeira, um apoio para os punhos na digitação. Eu oriento esse adulto como é que ele senta, como é que ele escreve. Eu controlo com ergonomia o ambiente de trabalho do adulto. É muito mais fácil do que eu controlar a posição que o meu filho fica no celular à tarde quando eu estou trabalhando, pô. Então, são questões assim que você está trazendo que elas são extremamente complexas e eu acho muito difícil da gente conseguir um controle efetivo. Por isso que eu sempre bato na tecla da atividade física e do fortalecimento muscular. Se eu passar um pouco mais de horas do que eu devo no meu celular com meu pescoço ruim, mas eu faço atividade física 5 vezes por semana, eu tenho uma musculatura excelente, dificilmente o uso do meu celular vai ser um problema para mim. Se eu já estou com sobrepeso, absurdamente ansioso, com aquela angústia típica da adolescência e da fase inicial da vida adulta, eu ainda passei 6 horas sentado no sofá, numa posição errada, com o pescoço dobrado no celular, eu vou ter dor, pô. Mas aí eu acho que é o excesso. Sim, sim. Inclusive, essa questão que você falou, né, de corrigir os adultos e tal, hoje é curioso até, se você andar de metrô, por exemplo, né, você parar um segundo assim para você observar, tá todo mundo de cabeça baixa e torto. Impressionante. É sempre no celular. Escorado uma vez ou outra você né, vê um livro assim, mas 99% é no celular, assim, completamente curvado. Sim, mas ó, eu vou dar um exemplo assim familiar próprio meu, por exemplo, assim, esse final de semana, no domingo, chegou um horário da manhã, 11 horas da manhã, que eu olhei, nós estávamos 4 lá de casa sentados no sofá, cada um no seu celular. Mas pelo menos a gente estava em paz e se entretendo ali com as atividades. Então, eu tenho pensado um pouco diferente, Arthur, que eu acho que a gente tem que encarar um pouco a realidade de que o mundo digital hoje é uma coisa que é inseparável do ser humano. Então, eu acho que a gente não tem que lutar contra isso, a gente tem que adaptar isso de uma forma mais saudável. Então, assim, pô, André, imagina se eu chegar lá no metrô e querer convencer as pessoas que elas não têm que ficar no celular enquanto elas estão no metrô. Pô, vai ser um serviço inútil. Mas talvez, se a gente conseguir orientar elas para ficarem numa posição mais adequada, a gente vai ter um resultado bom. Então, realmente, obrigado. Eu vou pensar nisso aí. Como é que a gente vai conseguir fazer essa população ter uma ciência melhor disso daí. Inclusive a nossa vida tá no celular, né? Hoje a gente consegue sair só com o celular, e aí no celular tá a carteira, tá seu documento, tá tudo.
Então a tua vida tá ali. Exatamente. A pessoa fala assim, ó, você tem que desligar do celular. Pô, como que eu consigo, pô? Eu sou cirurgião de coluna, o meu telefone fica 24 horas por dia disponível. A gente é bombardeado por esse número inteiro de informações. É verdade. Então, eu acho que fugir não vai dar. Eu acho que se a gente se adaptar, talvez seja o caminho certo. Perfeito. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu, pela sua participação, doutor André Evaristo Marcondes, ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, membro da North American Spine Society, Sociedade Brasileira de Coluna e Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Obrigado pelas suas dicas, para os pais aí responsáveis ficarem atentos, para a gente tentar levar aí da maneira mais saudável possível. Muito obrigado, viu, por dividir seus conhecimentos com os nossos ouvintes. Imagina, eu que agradeço, é um prazer poder participar. A gente está de portas abertas aí para Sputnik quando vocês precisarem. Kelly e Arthur, uma semana abençoada para vocês e um bom dia. Muito obrigada, doutor. Igualmente. Bom dia. Até a próxima.